sejam bem-vindos às quartas com Almas Feridas. Às quartas nós temos um encontro marcado com 8 episódios com o tema Devolvendo Qualidade de Vida. Aqui nós vamos discutir tudo o que você precisa saber para cicatrizar a sua ferida ou a ferida do seu pai, da sua mãe, de algum familiar que sofra com uma lesão, com uma ferida. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém, para qualquer pessoa que você conheça, que essa informação seja útil e válida. Então, encaminhe esse vídeo e fica aqui com a gente. Eu sou Ana Cristina, enfermeira, fundadora da Almas Ferida, que é uma empresa especialista no tratamento de feridas no conforto do seu lar. Você não vai mais precisar sair de casa para ter de volta a tão sonhada cicatrização, para ter de volta a tão sonhada qualidade de vida. E estamos presentes, atendendo a região norte de Recife e agora a região sul também. Então, você pode encontrar a gente, você pode contar com os nossos serviços também nessa região. E aí, o que eu preciso fazer para cicatrizar minha ferida? Você já deve ter se perguntado tanto o que eu preciso fazer para cicatrizar essa ferida, o que eu preciso fazer para parar esse meu sofrimento, ou o sofrimento da minha mãe, do meu pai, ou até mesmo o seu próprio sofrimento com essa lesão que há muitos meses ou há anos que está aí incomodando, fazendo com que você não tenha qualidade de vida. Vamos agora abordar alguns pontos importantes, alguns contextos que são importantes, que você saiba que precisa ser feito para que haja uma cicatrização efetiva e rápida. O primeiro ponto é procurar um especialista. E aí você está aí me perguntando como é que eu vou saber se essa pessoa é especialista ou não na cicatrização de ferida. Certo? Então, você pode conversar com esse profissional, entrar em contato, perguntar conversar com ele, entender como é que ele faz essa cicatrização, pedir resultados. Olha, me mostre, me mostra aqui como é que você cicatrizou, quantas pessoas você já devolveu qualidade de vida, me mostre o antes e depois, e isso vai fazer com que você entenda que ele é um especialista no processo de cicatrização. E outros fatores que são importantes também. Um dos fatores primordiais que está à nossa disposição, à sua disposição aí na sua casa, é a questão da nutrição, os alimentos que a gente consome no nosso lar, certo? Existem alimentos que eles são importantíssimos nesse processo de cicatrização. Mas vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que a gente consome, ele tem ali proteínas, sais minerais, vitaminas. Um exemplo aqui, a laranja, rica em vitamina C, que também ajuda aí no processo de cicatrização. O inhame, que ele também aí ajuda nessa cicatrização. Então, nós precisamos ter uma alimentação direcionada para esse processo de cicatrização. E outra, tudo que tem ali disponível na sua casa, na sua mesa, que talvez você nem conheça, nem saiba que ele é bom para cicatrização. Então, vai estar disponível na sua casa e você precisa fazer somente um direcionamento para isso. Algo muito importante é que toda vez que a gente come, os alimentos que a gente consome, existem o que a gente chama de órgãos essenciais ou órgãos vitais. Ou seja, sais minerais, vitaminas, proteínas, tudo que a gente consome vai para o nosso organismo. Porém, nosso corpo é tão inteligente que leva lá primeiro para alguns órgãos que são essenciais, que eu vou citar 2. O coração, o cérebro, são um dos. Então, o que sobra é que vai lá para a pele, vai lá para o fizinho onde a gente tem a nossa lesão. Então, para isso, que a gente precisa de uma alimentação, uma nutrição direcionada para esse processo de cicatrização. Então, eu preciso potencializar ou aumentar o consumo desses alimentos para poder ir lá para aquela ferida, ir lá para a pele, para que haja a contribuição nesse processo de cicatrização. Outra coisa muito importante que a maioria das pessoas, a maioria dos pacientes não leva em consideração, que isso vem acarretando a longo tempo. Importante eu dizer aqui para vocês que quando a lesão ela surgiu já como consequência de uma má alimentação, uma doença que tem de base, como por exemplo a diabetes, que ela não foi controlada ao longo do tempo, e a gente acha que tem essa doença que pode comer de tudo e a gente não lembra do que isso pode acarretar ao longo do tempo. Então, o paciente
que ele tem diabetes, ele cicatriza sim. Então, o segundo ponto importante é a gente fazer o controle da diabetes. Isso é extremamente importante para a cicatrização. Ô, Ana Cristina, eu ouvi dizer que pacientes com diabetes, eles não cicatrizam. Cicatrizam sim, com certeza eles cicatrizam. E a gente tem aqui vários exemplos, vários casos de pacientes com diabetes que tinham lesão e que conseguiram a cicatrização. Mas para isso acontecer, meu querido, minha amiga aí que está em casa assistindo esse vídeo, minha amiga que tem uma mãe com lesão e que é diabética, o ponto importante é a gente fazer o controle dessa diabetes. E como é que você vai fazer esse controle da diabetes? A alimentação, que a gente já abordou, né, como segundo ponto. Entrar com uma alimentação adequada, direcionada para a diabetes. Fazer uso das medicações que já foram prescritas pelo endocrinologista. E aí, se eu tomo minha glibenclamida, minha metformina, precisa fazer uso, tá? Se usa a insulina, precisa continuar fazendo uso, associado à questão da alimentação, que junto vão fazer esse controle aí dessa glicemia. Isso aí é extremamente importante. Paciente que não cicatriza é porque é um paciente que mantém a diabetes descompensada. Ou seja, por mais que saiba que tem aquela lesão, não toma a medicação no horário certo, da forma correta e não tem um controle adequado dos alimentos que ele vai consumir, tá? Então, esse é o terceiro ponto que é importante a gente conhecer. Vamos lá, recapitulando, amigos, o que eu preciso para cicatrizar? Primeiro, ter um especialista no tratamento da lesão, tá? Não é somente aquele curativo. A lesão ela não pode ser vista de forma isolada, precisa ser vista de vários ângulos para que a gente consiga esse sucesso na cicatrização. O segundo ponto importante, a alimentação adequada, direcionada para o processo de cicatrização. E se engana você que acha que vai gastar horrores, que precisa utilizar várias coisas para que consiga esses alimentos de forma correta para aquela cicatrização. O terceiro ponto importante é controle da diabetes. Isso aí é primordial, essencial, tomar a medicação no horário certo, no momento corretinho, se faz uso de insulina, utilizar a insulina. Então, tudo para que essa diabetes ela fique compensada. Que quer dizer isso, Ana Cristina? Que esses níveis aí de glicose fiquem no nível adequado para aquela condição daquele paciente e que não interfira nesse processo de cicatrização. Outra coisa importante também é o controle da pressão alta, isso, a nossa hipertensão arterial. Então, o que isso vai afetar? Você já percebeu que existe um momento específico ali durante o dia que aquela ferida ela dói mais? Você já percebeu que parece que ela dá umas chuchadas, que ela dá ali umas mordidas, umas visgadas? É isso mesmo. Isso geralmente acontece quando aquela pressão ela está dando um pico hipertensivo, ou seja, naquele momento do dia que aquela pressão está extremamente alterada. E para isso acontecer, que você não sinta essas dores, essas picadas, com umas dores insuportáveis, e para que isso seja controlado, é importante que a pressão alta ela também seja controlada. E como é que eu vou fazer esse controle dessa pressão alta, Ana Cristina? Eu vou fazer esse controle junto com a alimentação, lembrando que uma dica aí extremamente importante, tudo que se utilize sal para conservar aquele alimento, ele deve ser excluído da sua alimentação. Vem aqui comigo, hein? Tudo que precise de sal para conservar aquele alimento, ele precisa ser excluído. E aí o que entra? Os enlatados, embutidos e enlatados e embutidos. Exemplo de enlatado: milho verde em lata, ervilha em lata, carne de lata, feijoada de lata. Tudo que contenha, que seja enlatado, precisa ser excluído. A sardinha de lata também precisa ser excluída. Então, são alguns exemplos. E exemplos aí de alimentos embutidos que precisam de sal para conservar. Aí a gente tem as salsichas, o salsichão, as linguiças, tá? As toscanas. Então, tudo isso que for embutido, os salames. Então, a gente precisa retirar da nossa alimentação para que a gente consiga
controlar, tá certo? A charque, que é muito corriqueira aqui no nosso Nordeste, que é muito consumida aqui em Pernambuco. Então, a charque, ela também precisa ser excluída da alimentação. Então, a alimentação, ela precisa ser o mais saudável possível para que a sua pressão alta, a hipertensão arterial, ela seja controlada. E aí, eu controlando com a alimentação, excluindo esses alimentos, eu vou lá, o quê? Fazendo uso da medicação de forma correta, de acordo com a prescrição médica. E se por acaso a minha lesão não incomoda tanto e eu consiga fazer uma caminhada, é importante também que se faça uma atividade física. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos pacientes, eles com lesão, eles não conseguem fazer essa caminhada porque é uma lesão que dói muito, né? Então, isso aí é importante a gente fazer esse controle da hipertensão arterial, da pressão alta, para que haja sucesso nessa cicatrização. E após entender alguns processos que interferem aí nessa cicatrização, na sua ferida, na ferida do seu pai, na ferida da sua mãe, você já imaginou ter de volta a qualidade de vida que você tinha antes dessa lesão? Você já imaginou quanto prazeroso vai ser voltar a fazer tudo o que você fazia antes, sem dor, sem uma ferida, podendo ir à praia, podendo compartilhar, confraternizar com sua família? Você já imaginou isso? Só de pensar que hoje no mercado nós temos altas tecnologias, várias tecnologias aí que conseguem cicatrizar essa lesão 3 vezes mais rápido, que conseguem cicatrizar essa lesão em tempo mais curto, que devolve qualidade de vida. Eu vou apresentar para vocês alguns dos nossos clientes, alguns casos de clientes que nós cicatrizamos e devolvemos qualidade de vida. O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é Dona Erotides, uma idosa com mais de 60 anos, que estava fazendo caminhada nas proximidades da sua casa, quando uma tábua, isso mesmo, um pedaço de madeira, bateu na perna dela, e aí criou um trauma. Desse trauma, evoluiu para uma ferida. E Dona Erotides, ela já estava há 3 meses, quase 4 meses, sofrendo com essa lesão, a lesão só aumentando, com dor, sabe aquela sensação, sabe o que a gente diz que a ferida ela dói, aquela perna tá ali doendo, que se eu tô deitada ela dói, se tá em pé ela dói, se eu tô sentada ela dói. Era assim que Dona Erotides estava, eu não conseguia nem tocar na ferida. E aí Dona Erotides entrou em contato com a gente, através de uma indicação de outro cliente, e aí nós fomos até a residência dela fazer esse tratamento da ferida. E aí nós abordamos todos os fatores que estavam dificultando aquela cicatrização e nós conseguimos devolver qualidade de vida para Dona Erotides em 20 atendimentos. Isso mesmo, em 20 sessões de atendimento nós conseguimos devolver qualidade de vida a ela, tá? Então, o mais importante disso e que nos deixa extremamente felizes é que a alta de Dona Erotides, ela estava muito próxima do aniversário da irmã dela. E esse aniversário ia ser numa casa que tinha piscina, ia estar todos os familiares reunidos e a gente conseguiu devolver essa qualidade de vida, fazer com que ela fosse para esse aniversário e que ela pudesse se sentir livre, feliz, sem ter aquele desconforto de dor. Então isso é muito importante. E aí vocês vão estar vendo aqui o antes e o depois desse tratamento de feridas. Outro caso muito bom, muito importante, é o caso da Dona Sebastiana, também uma idosa, que ela já vinha há 1 ano sofrendo com uma úlcera venosa. Isso mesmo, que é uma doença que está relacionada a varizes, né? Uma insuficiência nas veias da perna. E aí ela tinha essa lesão há 1 ano, e aí ela entrou em contato com a gente também com indicação de um cliente que foi nosso, e a gente conseguiu devolver em 4 atendimentos, a gente conseguiu devolver qualidade de vida para a Dona Sebastiana, tá? Voltou a ir para a igreja, que isso é extremamente importante. Para ela era muito importante ela ir para a igreja. Ela estava sem ir para a igreja porque ela sentia dores constantes e aquilo deixava ela inquieta, ela não conseguia se concentrar, até mesmo realizar as coisas em casa, porque por mais tempo que ela ficasse em pé, mais dor ela sentia. E aí a gente conseguiu em 4 atendimentos devolver qualidade de vida. Mas olha, deixa eu lhe dizer aqui, tá? Isso tudo, essa devolução de qualidade de vida, a gente
visualizando esse indivíduo como um todo, tá? No tratamento de feridas, a gente não vai tratar somente aquela lesão, a gente não está ali só para ver aquela ferida, não. Esse paciente ele precisa ser visto como um todo. Se ele tem uma doença já existente, uma hipertensão, uma diabetes, se ele tem um problema circulatório, se ele toma medicação para melhorar essa circulação. Então, dentro da Alves Ferida, a gente trabalha tudo isso de uma forma, tudo ao mesmo tempo, de uma forma correta, tá? De um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, para que a gente consiga devolver qualidade de vida para esses pacientes. Então vejam aí a foto do antes e depois de Dona Sebastiana, onde ela pôde voltar às suas atividades de vida diária, que ela pôde ir para a igreja, pôde ir fazer a feira, pôde ir para a casa do filho, confraternizar, um almoço de domingo sem aquele desconforto na perna, pode conversar longos períodos, sem que ela estivesse ali sofrendo com uma lesão. Um dos nossos valores aqui dentro da Alves Ferida é a gente entender esse paciente, fazer um planejamento, um plano de tratamento direcionado para esse indivíduo, entendendo todos os seus fatores, todo o seu contexto social e que nada nos impossibilite de cicatrizar essa lesão. Então, o tratamento de ferida ele está aí aberto para todo mundo. Então, a gente direciona, entende esse contexto, vê quais são as dificuldades que estão fazendo com que esse cliente ele não consiga alcançar o que ele tanto deseja, que é essa qualidade de vida. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Vocês acreditam que esses pacientes que a gente mostrou agora, o antes e depois, desse processo de cicatrização dessas feridas, o antes e depois de devolver qualidade de vida para esses pacientes, o que eles utilizavam para cicatrizar? E eu acredito muito que é o que a maioria da população, você mesmo que está assistindo esse vídeo, já utilizou, ou seu familiar, ou alguém que você conheça que está há muito tempo com essa lesão, que eles têm utilizado. O óleo de girassol, o óleo de girassol, a sulfadiazina de prata, a colagenase e até a rifocina. Isso mesmo, até a rifocina. E também vou dizer para vocês aqui que, por experiência própria, uma mistura aí de sulfadiazina de prata com rifocina para tentar cicatrizar essa lesão e eles não obtiveram sucesso. Por quê? Porque naquele momento ali, a pessoa que estava realizando aquele curativo, ele estava somente realizando o curativo. Ele não identificou os fatores que estavam retardando aquela cicatrização. Eles não sabiam como abordar aquela ferida, porque como eu falei para vocês, não é a ferida em si, é um tratamento, você entender todo aquele contexto daquele indivíduo, identificar aqueles fatores que estão interferindo e controlar esses fatores ao mesmo tempo. Isso mesmo, porque não adianta eu controlar um fator isolado, eles precisam ser controlados de forma direcionada e que seja tudo, esse controle, tudo ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre por que esse óleo de girassol que você utiliza, essa colagenase que você já utiliza, essa sulfadiazina de prata que você já utiliza e a rifocina que você já utiliza, ele não fez efeito até agora, tá? E provavelmente nem melhorou essa lesão, ela só aumentou essa lesão. Vou lhe explicar por quê. Porque além, de trabalhar a questão do fator nutricional que precisa ser trabalhado e que não foi trabalhado em você, o controle da sua pressão, a pessoa que está realizando esse procedimento, ele não é especialista no tratamento de feridas, a diabetes, ela continua alterada. E aí, o que precisa ser feito? O óleo de girassol, ele não remove aquela parte amarelada que fica ali na sua ferida, que você às vezes até pensa que é uma gordura, que é muito parecido com gordura. Ele não remove. Não remove aquela parte preta, seca, que fica ali na sua ferida, que a gente chama de necrose, que aquilo já é um tecido morto, que ele precisa ser removido, porque senão a cicatrização ele não acontece. A sulfadiazina de prata, ela trata sim infecção, tá? Mas ela tem ali um tempo de duração que você precisa retirar. Então é por isso que você ainda não obteve esse sucesso. Outro fator importante é a colagenase. Por que até agora ela ainda não atuou, ainda não melhorou a sua lesão, não cicatrizou, já que você usa por muito tempo? É porque a colagenase, apesar dela realizar a retirada, a remoção dessa parte amarelada,
essa parte preta, essa necrose que está aí na sua lesão, ela também precisa ser removida no tempo de duração dela. E não é somente isso, ela não faz isso isoladamente, tá? Então a gente precisa entender essa ferida. Eu preciso remover essa parte amarela, essa parte preta que tem na ferida, preciso de uma forma mais rápida e efetiva. A colagenase ela faz a longo prazo. E outra coisa importante, quanto mais tempo essa ferida tiver ali, maior o risco de infecção, maior o risco de aumentar e maior o risco de você perder esse membro. Então é por isso que até hoje você não obteve a tão sonhada cicatrização. E agora eu vou te apresentar por que a Alves Ferida ela consegue ter sucesso aí na cicatrização. Por que é importante você ter um especialista tratando a sua ferida, a ferida da sua mãe? Porque a gente precisa identificar alguns fatores que são extremamente importantes nesse processo de cicatrização. A circulação desse indivíduo, as comorbidades que são a hipertensão, diabetes, que precisam ser feitos, se essa ferida tem infecção, se essa ferida tem água, se essa ferida é uma ferida que sai muita água. Então, como é que eu vou utilizar uma colagenase ou um gel, um hidrogel nessa ferida que sai muita água? Então, eu preciso escolher um produto, uma tecnologia que tem no mercado que absorva essa água, que remova essa infecção, né, que faça a remoção desses tecidos aí que estão mortos, essa parte amarelada, essa parte preta. Se existe maceração nessa borda, ou seja, se aquela lesão fica muito tempo esbranquiçada ao redor da ferida, isso aí também precisa ser controlada. O odor, esse odor que essa ferida tem, será que é odor mesmo? É porque é da própria ferida ou é porque é falta de limpeza? E aí, falando em limpeza, eu vou te passar uma dica super importante. E aí, falando em limpeza da ferida, eu vou te passar uma dica super importante. Anota aí a dica do dia. Você conhece a solução de PHMB? Você aí que está fazendo a limpeza da sua lesão, a limpeza da lesão do seu pai, do seu familiar, não conhece a solução de limpeza de PHMB? Para tudo, pare tudo que você está fazendo. Você precisa conhecer a solução de PHMB, que ela faz uma limpeza super efetiva. Mas olha, calma aí, não é somente a limpeza que vai determinar essa cicatrização, não. Ela é um dos pontos que são importantes e primordiais para o sucesso na cicatrização, a limpeza. Então, se você não conhece, você precisa conhecer a solução de PHMB. Minhas amigas e meus amigos, hoje a gente viu alguns pontos que é importante para a cicatrização da sua ferida, da ferida do seu pai. Não foi isso que nós vimos hoje? E a conclusão que nós temos disso tudo é que a gente precisa ter alguém, a pessoa que trata ali a ferida do meu pai ou a minha própria ferida, ela precisa ter conhecimento do tratamento de feridas, ela precisa ser um especialista no tratamento de feridas. Minhas amigas, e hoje vocês viram, né, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para cicatrizar a sua ferida, não é isso? A conclusão que nós tiramos de tudo isso é que, de fato, nós precisamos ter uma pessoa que entenda, que saiba tratar a ferida do seu pai ou a sua própria ferida, que isso vai fazer com que você não tenha gastos desnecessários, né, com produtos que não vão agir naquela cicatrização. E algo muito importante é que o tempo é ouro em nossa vida. E olha, fica aí de olho nos stories, que a gente vai estar colocando aí os próximos temas da nossa próxima quarta-feira, do nosso encontrinho aqui, falando sobre tratamento de feridas, falando sobre devolvendo qualidade de vida. E aguardo vocês.